O paranaense João Batista Vilanova Artigas foi um dos arquitetos brasileiros mais importantes do século XX. Radicado em São Paulo, foi fundador e professor universitário da FAU, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, escola cujo prédio ele mesmo projetou. Seu estilo é característico da assim chamada Escola Paulista ou Escola Brutalista de São Paulo, dentro do modernismo. Nasceu em Curitiba em 1915 e se formou na Escola Politécnica da USP. Artigas, que morreu em 1985, projetou sua própria casa, com um projeto bastante arrojado para a época em que foi feito. Foi um marco de mudança, tanto na arquitetura quanto na sociedade naquele tempo. A casa não tem porta de acesso direto da cozinha para o quintal, não tem dependências para os empregados e não tem fachada regular para a rua. São duas casas construídas no terreno de 1.000 metros quadrados. A primeira, construída em 1942, chamada de casinha, e a segunda, em 1949, com grandes linhas geometrizadas. As duas casas rompem em definitivo com um período escravagista vivido pelo país todo, com mudanças importantes como a ausência de quartos de empregados ou mesmo acesso à cozinha pelo quintal. As casas têm não somente a assinatura de um arquiteto, como a parte de personalidade de seu proprietário. A casinha foi projetada para um casal sem filhos e tem a influência do arquiteto organizacionista Frank Wright. Já a segunda casa soma a isso a influência do racionalismo de Le Corbusier. Na segunda casa, a sala é o espaço de maior importância. Os cômodos privados são pequenos, enquanto a sala é ampla e bastante simples. Na casa, o acesso é delimitado pelos muros da garagem, que está a graus da fachada principal. A casa de 1949 é compacta e econômica, tem espaços privativos pequenos e uma grande sala de estar integrada a um jardim e a um estúdio elevado. No total, são 9 espaços, sendo eles a lavanderia, garagem, acesso, dormitório, cozinha, sala de estar, estúdio e a casinha. O terraço é contínuo até o escritório, conectado a 3 espaços que se abrem para a maior parte do terreno, que é ocupada por um jardim. Mesmo sendo volumoso, o espaço social é simples, separado apenas por paredes, com janelas altas nas duas faces principais, que dão vista para todo o terraço, com o pé direito duplo, ligados por escadas que se encaixam em perfeita harmonia entre os vidros. A casa é toda revestida de vidro e não possui telhado, como era comum a muitas casas da época, incluindo a casinha. Ao invés do telhado, há uma cobertura de laje em concreto, seguindo o estilo borboleta. A casa de 1949 é feita de diferentes materiais, incluindo concreto armado, panos de vidro e parede em tijolos. Tombada tanto por sua arquitetura revolucionária e por isso um marco para a cidade, quanto pela obra de seu idealizador, projetista e morador. Hoje a casa é ocupada pelo grupo editorial GIS Brasil, que é voltado para arquitetura e design, e organiza palestras, visitas guiadas pela casa e diversas outras ações. Em 1946, Artigas projetou Louveira, que é um edifício residencial multifamiliar localizado na esquina da Rua Piauí, número 1081, com a Praça Vila Boim, número 144, em Higienópolis, bairro Nobre e Central de São Paulo. A obra caracteriza-se pela composição de 2 lâminas paralelas intermediadas por um pátio interno ajardinado. A implantação propiciou a integração visual do espaço público e privado, assimilando a praça, que está em frente, ao interior do edifício. Tombado, ele é cuidadosamente preservado pelos moradores. Muitos moram desde a inauguração. O edifício Louveira é considerado um dos mais importantes ícones da arquitetura modernista da cidade de São Paulo. O projeto do Louveira foi concebido na segunda fase do arquiteto Vilanova Artigas, que, após abandonar a influência de Frank Wright, passou a incorporar elementos do racionalismo de Le Corbusier. Artigas, além de inovar ao aplicar o conceito de arquitetura racionalista, também absorveu elementos da arquitetura moderna que são empregados neste projeto, como, por exemplo, a estrutura independente de concreto, o uso de pilotes e rampas. O edifício Louveira é composto por 2 primas retangulares horizontais quase idênticos, que alinham-se por suas faces mais extensas com um afastamento de 20 metros entre eles, o qual dá lugar a um jardim. O térreo e mais 7 andares cada um.
As duas torres comportam juntas 31 apartamentos, com área total de 160 metros quadrados, sendo que um apartamento é destinado ao zelador. Este, ao contrário dos outros, com 3 quartos, possui apenas 2. É o edifício da sede da FAUSP, na cidade universitária da Universidade de São Paulo, em 1961 e 1969. João Batista Villanova Artigas inicia o projeto da FAU em 1961 com Carlos Cascaldi, que foi seu colaborador em diversas obras realizadas no mesmo período. Professor da Escola de Arquitetura da USP, que funcionava até então na antiga Vila Penteado, casarão do Arte Nouveau, localizado na Rua Maranhão, no bairro paulistano de Higienópolis. Artigas realiza um projeto para a faculdade que evidencia as linhas mestras de sua concepção de arquitetura, bem como suas ideias a respeito da formação do arquiteto. No terreno plano da cidade universitária, testa e aprimora soluções já experimentadas, por exemplo, em 2 colégios estaduais paulistas, o de Itanhaém em 1960 e 1961 e o de Guarulhos em 1961, realizados também com parceria com Cascaldi. O uso do concreto bruto, do vidro, da simplicidade de suas linhas, assim como a ênfase da integração dos espaços, caracterizam esses edifícios econômicos, funcionais e plasticamente originais. Essa escola, cuja construção é iniciada em 1966 e construída em 1969, mostra-se extremamente como um grande paralelepípedo de concreto, sustentado por pilares de forma de trapézios duplos, apoiados levemente sobre o solo. Ao contraste entre os leves pontos de apoio e o peso de volume que sustentam e combinam-se com um jogo de planos fechados e superfícies envidraçadas ou abertas na parte inferior e de acesso ao prédio. A proposta central do projeto reside na ideia de continuidade espacial que o grande vazio central explicita. Os 6 pavimentos ligados por suaves e amplas rampas de inclinações variáveis dão a sensação de um só plano. Todos os espaços do prédio encontram-se fisicamente interligados. As divisões utilizadas para separá-los não os seccionam de fato, apenas marcam a diferença de usos e funções. Os amplos espaços abertos e a comunicação entre os diferentes setores sublinham a necessidade de convivência e o ideal de um modo de vida comunitário, que a arquitetura de Artigas defende. E o edifício foi pensado como a levada do espaço das ideias de democracia. Através de ambientes dignos sem portas de entrada, se desejava que fosse como um templo, onde todas as atividades fossem permitidas. 1952, Estádio do Morumbi. Segundo o site de São Paulo, o escritório de Villanova Artigas, Gastão Rachou Júnior, José Carlos Pinto, Carlos Cascaldi e David Ottoni derrotou outras 2 propostas, porque previa uma capacidade maior. 120 mil pessoas, tinha menor custo e manutenção mais barata. O projeto original previa a divisão das arquibancadas em 4 níveis e não 3 como hoje. Em 1954, Villanova Artigas doou ao clube os direitos do projeto, que foi sendo modificado. Uma parte do estádio foi inaugurada em 1960 na vitória de 1-0 sobre o Sport. E em 1970, a segunda inauguração novamente contra um time português, São Paulo versus Porto. O estádio poderia receber então 150 mil pessoas, e o segundo jogo da final do Campeonato Paulista em 1977, entre Corinthians e Ponte Preta, chegou bem perto disso. Depois o estádio foi encolhendo para maior conforto e segurança. Hoje a sua capacidade é de 67 mil pessoas. Em 1967 e 1962, foi construído o conjunto habitacional Zezinho Magalhães Prado, popularmente conhecido como Parque Secap. Localizado no município de Guarulhos, às margens da Via Dutra, quilômetro 73, o conjunto habitacional Secap Zezinho Magalhães Prado é um paradigma da habitação e interesse social. O projeto de 1967 sintetizou conceitos de funcionalidade, racionalidade e ideias sociais democráticos que moveram arquitetos e urbanistas modernos. Estavam sintonizados com o ideário nacional popular, motor de cena cultural dos anos de 1960.
de suprir carências do povo por uma habitação digna, na qual o usuário não é entendido de forma abstrata, frente à nova política do setor habitacional, de cunho tecnocrático e tendência de massificação. O projeto foi financiado pelo BNH, instituição criada para equacionar um déficit de 8 milhões de habitações. A década foi marcada por grandes discussões sobre os rumos da construção civil brasileira, pois havia um impasse político-ideológico entre a industrialização dos processos e a manutenção do sistema construtivo convencional, que garantiria emprego a uma mão de obra desqualificada, migrante do meio rural ao urbano. O SECAP seria um imenso empreendimento que ocuparia uma área de cerca de 78 hectares para uma população de 55 mil habitantes, com renda de um salário mínimo e meio, mas durante o longo processo de implantação, o empreendimento teve alguns obstáculos. Foi executado em morosas etapas. O sistema de pré-fabricação inicial foi alterado para o sistema convencional nas primeiras etapas e depois retornando nas últimas. Por último, o programa do conjunto foi reduzido pela metade. Contudo, graças à perseverança dos arquitetos e professores, a qualidade do projeto foi garantida na escala urbana ao detalhe. Do boom da verticalização em Londrina, cujo o projeto foi somente possível com o auxílio da Sociedade dos Amigos de Londrina, juntamente com o Cine Ouro Verde, e foi a principal obra privada projetada por Artigas. O projeto foi originalmente concebido para sediar uma concessionária de veículos Chevrolet no pavimento térreo e uma torre de escritórios no pavimento superiores. O térreo com pé direito duplo consiste em uma ampla área envidraçada que permite a visualização completa do interior a partir do lado externo. É possível ver as colunas em V revestidas de pastilha. Atualmente, esse mesmo pavimento térreo abriga uma loja de roupas e, apesar de conservar a fachada envidraçada, o uso de película adesiva escura em alguns vidros e o próprio mobiliário da vitrine obstruem a visualização do interior. A segunda obra é a Residência Olga Baeta. Nela, Artigas propõe pela primeira vez resolver todo o programa da residência em um único volume, concentrando os usos no mesmo espaço sob uma estrutura. Embora essa ideia vá ganhar forma literal em apenas seus próximos projetos, é na casa para a professora Olga Baeta que Artigas ensaia o conceito. A casa possui apenas 6 pilares distribuídos de tal maneira a formar 3 pórticos. Cabe também ressaltar que aqui os pilares começam a apresentar formas inclinadas. Os 2 pórticos laterais sustentam 2 vigas paredes no pavimento superior, que por sua vez sustentam o grande balanço da cobertura sul. Artigas queria que a sala de estar tivesse um pé direito duplo, com um grande fechamento de vidro, de piso a teto, e para isso não teve receio em estruturar toda a cobertura nessas 2 empenas. Vista da rua, apenas um baixo portão separava a casa entre o público e privado, no bairro do Butantã. A fachada cega branca é uma de suas características mais marcantes e talvez um dos maiores feitos desse projeto. Hoje, um muro alto cerca o lote, com um grande portão vermelho fechado, impossibilitando enxergar o pavimento térreo. Se o efeito antes era de que o grande plano branco seco desaparecia no ar, se confundindo com as nuvens, hoje a sensação de quem está na rua é o da parcial ausência do edifício. A terceira obra é a Escola de Itanhaém. O desenho da empresa é utilizado no elemento estrutural da grande cobertura que caracteriza o edifício, agora transformando em um pórtico que é reduzido em uma sequência de 13 módulos estruturais. A sequência de pórticos reproduzidos em um processo de extrusão do volume apresenta 3 apoios inclinados, também desenhados como continuidade natural das próprias vigas. As inclinações permitem a criação de largos beirais em frente às salas de aula, sugerindo a incorporação de elementos de sombreamento à própria estrutura. Apesar de o pórtico ter 3 pontos de apoio, a volumetria exterior do edifício apresenta a leitura do vão completo, sem a presença de nenhum pilar intermediário nas fachadas laterais. Nesse caso, apesar da presença de uma empena contínua de grandes extensões, a estrutura principal do edifício é realizada por uma sequência de 2 linhas de pilares, recuados em relação à fachada e pintados de cores escuras, procedimento que ressalta a presença da empena, solta no espaço, aparentemente apoiada apenas pelas suas extremidades.